Em ato falho, Jair Messias Bolsonaro ataca a lei da ficha limpa e confessa que a direita brasileira é corrupta. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, quem diria, né, que um corrupto iria se revoltar contra a lei da ficha limpa? O Jair Messias Bolsonaro gravou um vídeo para explicar o porquê que hoje ele defende que a lei da ficha limpa deva ser revogada, deva acabar. Segundo ele, eu vou mostrar o vídeo aqui para que vocês possam acompanhar comigo, a lei da ficha limpa só existe para punir político de direita, para poder perseguir político de direita. E aqui é interessante, né? Por quê? Se a lei da ficha limpa existe para tirar do jogo político, para tirar da vida política, políticos que cometem irregularidades, políticos que cometem crime, políticos que são corruptos, se a lei da ficha limpa acaba sendo aplicada muitas vezes com os políticos da direita, é justamente por qual motivo? Porque os políticos da direita, no geral, são corruptos. E sim, eu estou falando no geral porque existem dados estatísticos que mostram que os partidos da direita são os partidos mais corruptos do nosso país. Você pode pegar dados de 2007, dados de 2013, dados de 2017, dados de 2022... Vocês vão ver que sempre vai cair na mesma informação, que partidos da direita lideram o ranking de corrupção do nosso país. O que é interessante, inclusive, é que a extrema-direita começou até a usar um material com uma fala de Lula de 2022, onde o Lula critica a lei da ficha limpa. E aí estão falando, mas o Lula também criticou a lei da ficha limpa. Ele criticou a lei da ficha limpa dizendo que se deveria ter o entendimento da punição de forma correta. Por quê? Porque muito político, por exemplo, segundo o que o Lula citou, tinha ali uma punição de 3 meses e depois tinha uma punição, perdia ali os direitos políticos, depois ele recorria e conseguia recuperar os direitos políticos depois de 3 meses. O que o Lula criticou foi isso, que a lei tem de ser feita de uma maneira correta, né? Ou seja, uníssona. Se o indivíduo é condenado a 8 anos de inelegibilidade, que se cumpra os 8 anos de inelegibilidade, para não ficar, por exemplo, um político consegue reverter com 3 meses, o outro consegue com 1 ano, o outro faz um acordo de não persecução penal e consegue reverter algumas decisões. É nesse sentido. Ele não pede para acabar a lei da ficha limpa porque a lei da ficha limpa não funciona. Ao contrário, ele exige que a lei seja mais severa, inclusive, e não que ela seja mais branda, como tem defendido, inclusive, o Bibo Nunes, que é o deputado federal bolsonarista que alugava a BMW com cota parlamentar e, ao ser questionado, disse que era o padrão de vida dele. Ele sempre teve BMW e Porsche. E que quem não estivesse gostando, que tivesse que enxugasse gelo. Palavras ali do Bibo Nunes. E eu quero trazer para vocês aqui primeiro um vídeo do Bolsonaro defendendo o fim da lei da ficha limpa. Vamos ver aqui, inclusive, tá? Lei esta que foi defendida, né, por muitos anos pelo Moro e por toda essa corja da direita que hoje é bolsonarista, quando o alvo era tirar o Lula da corrida eleitoral de 2018. Vamos seguir. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos. Na verdade, vocês do Congresso que ajudaram a fazer essa gambiarra, porque a Dilma, como inclusive a gente precisa lembrar, não cometeu crime. Tá aqui, ó. Dilma não cometeu crime. E aí, como vocês não tiveram vocês tiveram a cara de pau, melhor dizendo, de manter a Dilma ali impeachmentada sem cometimento de crime, tiveram de dar um jeito ali de fazer o acordão, como diz ali o Romero Jucá, com o STF e tudo na época, na palavra de vocês, né? Tá aqui, ó. Justiça mantém decisão que isenta Dilma Rousseff de pedaladas fiscais. Sentença também isenta o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Àquela altura, faltou a coragem que o STF deveria ter de brecar a denúncia que gerou o impeachment, porque para se ter um processo de impeachment, você precisa de 2 instrumentos, em tese, ou de 2 elementos, melhor dizendo. O elemento jurídico, que é o crime de responsabilidade, e o elemento político, que é os votos necessários para a abertura do processo e para o afastamento ou impedimento, como significa ali o impeachment, do presidente, neste caso da Dilma, da presidenta. Então esta gambiarra que aconteceu é porque foi tão ridículo o que fizeram com a Dilma Rousseff que vocês tiveram de dar um jeito de fazer uma gambiarra, porque ela não cometeu crime, diferente de você, por exemplo.
Deixa eu atualizar aqui que essa alma cebosa é tão pesada aqui que a gente vai botar o vídeo nem quer carregar mais. Ó. Vamos lá. Cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. O Lula foi tirado da cadeia porque se mudou o entendimento da prisão em segunda instância, e eu recomendo que todo mundo que está aqui assista o voto do ministro Gilmar Mendes, que era favorável à prisão em segunda instância, e ele revogou o voto dele, ele voltou atrás depois no futuro do voto dele, por quê? Porque é uma explicação bem simples. Ele disse que quando se entendia que a prisão poderia acontecer em segunda instância, isso queria dizer o quê? Que se poderia acontecer a partir da segunda instância, mas que a partir do entendimento de que o indivíduo pode ser preso a partir da condenação em segunda instância, a prisão virou uma praxe, ou seja, uma prática. E não uma exceção, porque a prisão ela é a exceção em via de regra. Este senhor, inclusive, não está preso até hoje, porque a prisão, em via de regra, é uma exceção. Basta vocês lembrarem da decisão que a gente leu, inclusive, aqui, sobre a prisão do ex-ministro e general Walter Souza Braga Neto, que no pedido de prisão preventiva dele ali, feito pela Polícia Federal à Justiça, ele deixa claro ali que a prisão é uma excepcionalidade e que estava sendo solicitado naquele momento porque nenhuma das outras alternativas à prisão estavam sendo mais suficientes para impedir que se solicitasse a prisão preventiva do Walter Souza Braga Neto. Certo? Vamos voltar aqui para o vídeo. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível porque... Complemento da explicação. Então, o STF voltou atrás da prisão em segunda instância, por quê? Porque todo mundo que estava sendo condenado em segunda instância estava sendo preso. E aí até pessoas que não precisariam estar na prisão estavam indo para a prisão porque se entendia que a partir da segunda instância se poderia decretar a prisão de alguém, se decretava. Por isso que se voltou atrás. E porque fez-se valer o que a Constituição estabelece no artigo 5º, inciso 56, que infelizmente, por conta do momento político que o Brasil passava, por causa da Operação Lava Jato, se ignorou o que a Constituição Federal estabelece, que tá bem claro aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Artigo 56 da Constituição, artigo 5º, inciso 56. Ninguém, cadê? 56 não, 50 e... Cadê, meu Deus? 56, isso aqui. É 56 aqui? Cadê? 57, na verdade, tá aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Na época que o STF, inclusive, decidiu que o indivíduo poderia ser preso em segunda instância, vários operadores do direito se manifestaram de forma contrária. Por quê? Porque se entendia que isto era uma condenação antecipada, até porque muitos indivíduos conseguem provar sua inocência na última instância. E aí ele acaba tendo uma prisão antecipada, sem preencher os requisitos da prisão preventiva, e ele acaba tendo violado o chamado devido processo legal, que é presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. A prisão em segunda instância foi um erro do STF, porque atropelava a própria Constituição. E aí, o que é que o ministro Gilmar Mendes falou no voto dele? Que ele votou favorável à prisão em segunda instância porque se entendia a partir daquele momento que se poderia solicitar a prisão em segunda instância, mas que, lamentavelmente, a partir da mudança de entendimento do STF, a prisão em segunda instância não virou uma possibilidade, virou padrão. Todo mundo que era condenado em segunda instância era preso. E é contra isso que ele e outros ministros voltaram atrás, por exemplo, e restabeleceu o que estava escrito na Constituição. Sobre a inelegibilidade do Lula, basta lembrar que o ministro conhecido como juiz ladrão, né, pelo Glauber Braga, inclusive ele cita com frequência, Sérgio Moro, que foi ministro desse indivíduo aqui, que fez uma tabelinha, segundo o próprio Hamilton Mourão, para ser ministro do Bolsonaro, ainda durante o primeiro turno, quando ele inclusive vazou a delação do Palocci para atrapalhar a eleição do Haddad contra o Bolsonaro. O Moro foi parcial. E aí por isso que as condenações foram anuladas.
e que ele poderia provar que era mentira as mensagens e os áudios, mas preferiu não provar. Que tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância. Não foi descondenação, porque não existe descondenação, tá? Foi a anulação da condenação até aquela altura, por causa, primeiro, como a gente já sabe, não era o foro correto para julgar o Lula naquela altura, não era o juiz natural do processo, e segundo, porque depois se descobriu, através dos vazamentos de conversas ali da Lava Jato, que o Lula e outros indivíduos foram condenados através de uma ação de conluio de membros do Ministério Público Federal, junto com o magistrado que virou ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. E detalhe, o Moro podia provar que as mensagens não existiram. Os membros do Ministério Público Federal de Curitiba também podiam provar que as mensagens não existiram, que eram falsas, como eles inclusive viviam dizendo. Mas quando a Polícia Federal foi fazer uma operação e solicitou a apreensão dos celulares dos membros do Ministério Público Federal de Curitiba e do Sérgio Moro, eles não quiseram entregar o celular. Eu acho que isso fala muito sobre esse conluio todo que aconteceu. Que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, dois casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Não, não é esse o crime. O crime não é você se reunir com embaixadores. Você é um criminoso profissional e sabe que seu crime foi o crime de abuso de poder político e econômico. Primeiro, você utilizou a TV estatal, paga com o meu dinheiro e com o dinheiro do público, para poder transmitir uma reunião para atacar o Estado Democrático de Direito e atacar o sistema eleitoral brasileiro. Segundo, utilizou a estrutura do Palácio do Planalto para fazer um evento de cunho eleitoral, tá? E é por isso que você, assim como o véu da Havan também, que está inelegível, muita gente não sabe, mas o véu da Havan está inelegível, ele até cita isso nesse vídeo, é pelo mesmo motivo, né? Por abuso de poder econômico, tá? Por querer ali, entre aspas, comprar voto, né? Pressionar os seus funcionários a votar no Bolsonaro, por exemplo. Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Sim, porque você usou dinheiro público para poder ir para os lugares que você foi, discursar para fazer o que você foi, e não fez, e fazendo evento de campanha, ou pré-campanha, né? Como muita gente vai acompanhar, que foi antes e depois, né? Que ele fez isso antes da campanha e durante a campanha. Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca... Porque ele não é político, mas ele cometeu o crime de abuso de poder econômico, ou seja, utilizou sua estrutura da empresa, recursos financeiros, para poder violar a legislação eleitoral. Mesmo ele não sendo político, ele comete crime eleitoral. Compra de votos, por exemplo, se eu não for candidato a nada e quiser pagar para uma pessoa votar no meu candidato, mesmo que eu não seja candidato a nada, isso é crime eleitoral. E você sabe disso porque você é um político velho. Você ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram. Uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos. Para que ele, então, nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como, por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Então vamos ficar por aí. E você? O que você acha? O deputado Francisquini também, né, que foi tornado inelegível, foi aquele deputado que divulgou um vídeo falso contra as urnas eletrônicas na eleição de 2018. E a legislação eleitoral diz que o que ele fez é crime. É normal, o Bolsonaro, que é um criminoso, está defendendo comparsas do crime. Isso é normal. O que eu acho interessante é que nessa defesa aí, ele só está admitindo todos os crimes que a direita cometeu e comete. Podemos
buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos. Até uma próxima. Aqui é interessante porque enquanto o Bibo Nunes está passando vergonha tentando dizer que a lei da ficha limpa não é para viabilizar a candidatura do Bolsonaro, o Bolsonaro faz um vídeo e fala, não, a gente quer reduzir a condenação de 8 para 2 anos, porque aí eu posso ser candidato em 2026. E olha o que aconteceu aqui, tá? A condenação do Luciano Heng, para quem não sabe, tá? Por que ele foi condenado? Não só ele, como o prefeito de Brusque também, tá? TSE deixa Luciano Heng inelegível até 2028 e caça prefeito de Brusque. Corte também caçou vice-prefeito da cidade e ambos teriam se beneficiado de postagem do empresário. Material aqui publicado na CNN Brasil, veículo inclusive que tem laços muito próximos com o bolsonarismo. Lucas Mendes, tá aqui, ó. Olha o caso aqui para vocês lembrarem. Ó. O caso refere-se a publicações nas redes sociais feitas por Heng, que é dono das redes de lojas Havan. Em vídeos e postagens, inclusive durante o período eleitoral de 2020, Heng incentivou a candidatura de VEC e publicou conteúdos contrários aos partidos tidos como os de esquerda. Segundo votos de Moraes, houve reiterada prática do uso do interior das lojas Havans, ostensiva exibição em camisetas, avião e caminhão da logomarca da empresa, participação dos candidatos em vídeos e exibição de entrevistas com funcionários das lojas Havans e vídeos inseridos em nítido contexto eleitoral. Verifica-se a existência de um modus operandi comum nas postagens impugnadas, iniciado no período crítico da campanha, que por meio do emprego de logomarcas e da estrutura das lojas Havans, evidenciam uma atuação estável da pessoa jurídica no processo eleitoral, tendo em vista a utilização de estratégia organizada visando esvaziar as candidaturas adversárias e a obter apoio aos candidatos. A sucessão de comportamentos retratados nos autos revela clara situação de abuso de poder econômico, substanciado na indevida utilização de forma ostensiva da estrutura da pessoa jurídica no âmbito da disputa eleitoral, com a finalidade de prejudicar os candidatos adversários e beneficiar os candidatos recorridos. Ou seja, por isso que o velho da Havan está inelegível, por abuso de poder econômico. E aí, já que o Bolsonaro está citando, né, que os partidos de esquerda, que a lei da ficha limpa serve para punir partidos de direita e não de esquerda, vamos pegar aqui material, tá? Vamos pegar aqui material de alguns veículos, tá aqui, ó. Material do Congresso em Foco, tá aqui, ó. PL e PP à frente e em cada 5 deputados responde na justiça. Veja a lista, tá aqui, ó. Ou seja, os partidos com mais corruptos, o PL estava na frente junto com o PP. Outro material de 2022. Maioria dos líderes do PL está envolvida em ações judiciais. Outro material, só que agora de 2017. PP, PMDB, PT e PSDB são os partidos com mais parlamentares sob suspeitas. Outro material de 2007. O ranking da corrupção eleitoral. Aí aparece aqui, ó, no ranking da corrupção eleitoral. Olha aqui, vamos aumentar também para vocês verem aqui, ó. Tá ali, ó. Primeiro lugar, quem lidera é o DEM, seguido ali pelo PMDB, depois pelo PSDB, em quarto aparece o PP, seguido pelo PTB, pelo PDT e o PT só aparece em nono. Outro material aqui, ó. Cadê? Ranking, isso aqui é outro material de 2013. Ranking dos partidos mais corruptos do Brasil. DEM lidera e PSDB é o terceiro, PT é o nono. Tá aqui, ó, o ranking, né, a lista. Certo? Então, assim, eles realmente têm de ficar preocupados com a lei da ficha limpa porque eles são corruptos. Eles são corruptos. E é interessante que o Bolsonaro disse, inclusive, que a lei da ficha limpa só existe para punir políticos de esquerda, né? Olha que interessante, até o Twitter desmentiu o Bolsonaro. Nas notas da comunidade aqui que tem no Twitter, o Twitter publicou aqui, ó. A lei da ficha limpa, a publicação do Bolsonaro no vídeo, tá?
Tá aqui, ó. A lei da ficha limpa vale para todos e já barrou políticos de esquerda e direita, como Lula e Garotinho. Criada por iniciativa popular, com mais de 1.600.000 assinaturas, visa impedir candidaturas de condenados de concorrer, garantindo a maioridade e transparência. Ou seja, a gente tá vendo um político corrupto, muito famoso, que a gente sabe que o Bolsonaro é um político corrupto, defendendo que não se tenha combate à corrupção. É isso. Vocês entenderam que a extrema-direita, que a direita nunca quis combater corrupção coisíssima nenhuma? E que o ódio deles, inclusive, foi que durante o governo da Dilma, você teve ali mais instrumentos de transparência, e do governo do presidente Lula também, né? Mais instrumentos de transparência com a coisa pública, enquanto eles querem agir no privado, passando a mão no seu dinheiro e no meu dinheiro. O que eu acho interessante desses atos todos aqui do Bolsonaro é que em um ato falho, né? Que pra mim esse vídeo é um ato falho, ele confessa que a direita brasileira é corrupta. As estatísticas já provavam, como eu mostrei os dados aqui pra vocês. As estatísticas provavam e ele confessa. Ah, porque a lei da ficha limpa hoje só serve pra punir políticos de direita. Por que será? Por que será? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra você está aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.